Bom dia, alunos. Nós vamos dar sequência às nossas aulas de física. Na última aula nós vimos as 3 leis de Newton, né? Nós estudamos sobre as forças. Hoje eu vou trazer para vocês um tema muito importante da física: as alavancas. As alavancas é muito utilizado na física porque ela vai auxiliar o ser humano nas suas atividades. Os seres humanos, com o auxílio das alavancas, os seres humanos eles podem desempenhar diversos tipos de funções. Por exemplo, como que eu vou carregar pedras pesadas? Como que eu vou, por exemplo, cortar um tecido perfeitamente? Com a mão não tem jeito. Como que eu vou, por exemplo, quebrar uma noz? Como que eu vou quebrar uma noz com a mão? Então, ao longo do tempo, nós temos várias ferramentas. Uma das ferramentas importantes que a gente vai chamar aqui de máquina simples são as alavancas. As alavancas, elas desempenham um importante papel no auxílio de determinadas atividades. O primeiro tipo de máquina simples que nós vamos aprender são as polias. O que são as polias? São essas rodinhas. Como vocês podem observar nesse desenho, eu quero levantar um determinado peso. Eu posso fazer um acoplamento de polias, um acoplamento dessas rodinhas que vão girar. Uma delas está fixa. Como você pode observar, o centro dela está preso no teto. E as demais a gente chama de polias móveis. São polias que na hora que esse menino, esse rapaz, vai puxar, fazer uma força com uma corda, porque vai passar uma corda através delas. Essas rodinhas elas vão girar e aí elas vão reduzir muito o peso que a pessoa vai ter que fazer a força. Nós vamos chamar a atenção de vocês o seguinte: existe uma equação matemática que me permite eu calcular qual é a força que eu tenho que fazer para que eu possa levantar um determinado peso. Ela é dada por esta equação. Presta atenção nessa equação que ela não é difícil. A força motriz, vamos chamar de força motriz, a força que você vai ter que fazer. Esse R é o peso do objeto. É o peso da pedra, da caixa, do caixote. 2 elevado a N. N é o número de polias móveis. Não é o número de polias. Aqui no desenho, o N seria igual a 2 e não igual a 3, porque só tem 2 polias móveis. Ah, professor, mas como é que eu vou saber? O exercício pode te dar informação e você olha aquelas que não estão presas pelo centro no teto. Não estão presas pelo centro no teto. Ela não está fixa no teto, ela não está fixada no teto. Então, a gente, para determinar essa força motriz, nós vamos pegar o peso e dividir por 2 elevado a N, onde N é o número de polias móveis. Denomina-se vantagem mecânica. O que é vantagem mecânica? Quantas vezes foi reduzida a força? Para isso, eu pego o peso do objeto, da caixa, do caixote, da pedra, e divido pela força que eu fiz, pela força motriz que eu fiz. Uma outra maneira também de você calcular a vantagem mecânica é 2 elevado a N. 2 elevado a N também te dá a vantagem mecânica. Olha esse exemplo de aplicação. O corpo de peso de 16 mil newtons, lembram que no sistema internacional a unidade de peso é dada em newton? Indicado na figura está em equilíbrio estático. Está equilibrado. Pela figurinha nós temos 1, 2, 3, 4 polias, sendo uma delas fixas e as outras 3 móveis. E ele, como esse sistema está estático, ou seja, resultante de todas as forças aplicadas nele é 0, nós vamos determinar qual é a força que a pessoa tem que fazer para sustentar esse peso de 16 mil newtons. Nós vamos utilizar aquela equação do slide anterior. Força é igual a R sobre 2 elevado a N. Força é igual a R dividido por 2 elevado a N. A força vai ser 16 mil dividido por 2 elevado a cubo. Por que é 3? Porque tem 3 polias móveis. Ah, professor, mas aqui tem 4. Mas presta atenção, uma está presa no teto. Olha o centro dela fixada no teto. Então essa eu não vou levar em consideração. 2 elevado ao cubo é 8. 16 mil dividido por 8, 2 mil newtons. Eis a força que sustenta. Para eu calcular na letra B, que está te perguntando qual é a vantagem mecânica, ou seja, quanto foi reduzido essa força? Você vai pegar o peso e dividir pela força. 16 mil dividido por 2 mil, nós vamos ter 8. Mas olha para você ver, eu disse no slide anterior que 2 elevado a N também me dá vantagem mecânica.
2 elevado ao cubo é igual a 8. Não se esqueçam, 2 elevado a n, n é o número de polias móveis. Bom, alavancas. Alavancas também é um outro tipo de máquina simples que auxilia muito as pessoas para levantar determinado de peso. Aqui nós temos um rapaz tentando levantar uma caixa, um caixote, uma pedra, um bloco, um cubo. Ele colocou um suporte, um ponto de apoio e uma barra. Ele colocou uma das extremidades debaixo da caixa e a outra ele vai fazer força. Aqui nós temos uma representação esquemática. Ponto de apoio, em geral, a gente representa ele por um triângulozinho. Uma barra. Nesse tipo de alavanca, nós vamos ter, olha o que está escrito aqui, na alavanca atua 3 forças. A força motriz ou força potente. A força motriz ou força potente é a força que você vai fazer. Em geral, ou motriz ou potente. É o FM, presta atenção no desenho. R é a força resistente. É aonde você vai submeter a carga. Por exemplo, olha o rapaz aqui. A força motriz ou a força potente é onde ele vai aplicar a força dele aqui com as mãos. A força resistente é o peso, é aonde vai ser aplicada essa força para levantar um determinado peso. O M é a reação normal do ponto de apoio. Esse N nós não vamos levar em considerações aqui para a gente fazer as nossas continhas com o objetivo das aulas nossas hoje de física, do ensino fundamental. Nós temos ainda uma observação. AO é chamado de braço potente, é a distância de você até o ponto de apoio, é chamado braço potente. E OB é chamado de braço de força resistente. OB é o braço de força resistente. É o braço de força resistente, OB. Antes de nós aplicarmos uma equação, que a gente vai usar para fazer conta, nós temos aqui alguns tipos de alavanca importantíssimos. Alavanca interfixa é aquela que o ponto de apoio está no meio das forças. Nós temos, por exemplo, uma tesoura, um alicate. Lembro para você que na tesoura, no alicate, nós temos 2 alavancas. Uma alavanca nesse sentido e a outra alavanca no outro sentido. Mas aqui você vai fazer a força potente. Aqui vai ser sentida a força resistente e o ponto de apoio está no meio. Por isso que é chamado de alavanca interfixa. Um outro exemplo de uma alavanca interfixa é aquelas gangorras de parques que tem em cidade. Uma pessoa está de um lado, a outra está do outro e o ponto de apoio está no meio. Um outro exemplo de alavanca é a alavanca interresistente. A alavanca interresistente é quando aonde vai ser aplicada a tua força está no meio. No meio, você tem que ver quem está no meio. Interfixa, o ponto de apoio está no meio. Interresistente, aonde vai ser aplicada a força, está no meio. O ponto de apoio está na outra extremidade. Aqui também nós temos 2 alavancas. São 2 alavancas aqui que estão presas por esse ponto fixo. E você vai fazer a força nas extremidades e a sua força vai ser sentida em alguma coisa no meio. Por exemplo, um quebra-nozes. Um outro exemplo é o carrinho de mão. Olha o carrinho de mão. Você está fazendo a força nessa extremidade, o ponto de apoio é a rodinha e o peso está no meio. É um exemplo também de uma alavanca interresistente. Uma alavanca interpotente é aquela que você vai fazer o peso no meio, você vai fazer a força no meio. Agora não é o ponto de apoio que está no meio, não é o objeto, seja lá areia, terra, caixote, aquilo que vai sentir o efeito da sua força, que vai estar no meio. Aqui agora é você que vai fazer a força no meio. Um exemplo é a vassoura. A sua mão, uma das suas mãos, por exemplo, no caso aqui a mão direita, vai funcionar como ponto de apoio. Você com a sua mão esquerda vai fazer a força no meio. E a força vai ser sentida na extremidade da vassoura. Um outro exemplo é uma pinça. Nessa pinça nós temos uma associação de 2 alavancas. Essas 2 alavancas estão presas em uma das extremidades. Aqui o ponto fixo está numa das extremidades. Você vai aplicar a força no meio e o efeito da sua força vai ser sentido, por exemplo, nesse cubo de gelo, tal como está sendo mostrado neste slide. Olha, presta atenção. Nós temos uma equação matemática
que nos permite calcular a força que você vai fazer, a força que vai ser sentida, qual é a distância do peso até o ponto de apoio, que é o braço resistente, qual é a distância que você está fazendo a força até o ponto de apoio, que é o braço potente. Essa equação é dada por essa daqui, ó. R, o que é R? O peso, vezes BO, BO é o braço resistente, é a distância do peso até o ponto de apoio, é igual a força que você vai fazer vezes o braço potente, AO. Chamo muita atenção de vocês para o seguinte fato: isso é uma condição de equilíbrio. É para essa alavanca ficar equilibrada. É como se dois meninos fossem a um parque de diversão, fosse a um parquinho de uma cidade, para essa gangorra ficar na posição horizontal, ficar equilibrado. Vai depender do seu peso e vai depender da distância que vocês se encontram do ponto de apoio. Presta muita atenção nessa equação, porque eu posso determinar, eu tenho 4 fatores aqui que eu posso determinar: o peso, a distância do peso, que é o BO, ao ponto de apoio, ou a sua força que você vai aplicar, ou a distância de você até o ponto de apoio. Olha este exemplo. Escolhi esse exemplo com o alicate. O alicate é um tipo de alavanca interfixa. Na realidade, nós temos duas alavancas aqui. Você aplica uma determinada força aqui. Essa força ela é sentida na outra extremidade e nós temos um ponto de apoio. Nós temos aqui agora, presta atenção, o alicate da figura é usado para dobrar um fio de cobre. A força motriz, o que é força motriz? Que você aplica pela pessoa, a força motriz aplicada pela pessoa é de 60 newtons. Na letra A, que é a intensidade da força que comprime o fio, ou seja, a força resistente que está comprimindo o fio. Na letra B, qual é a vantagem mecânica do alicate, ou seja, quantas vezes foi aumentada a sua força? Porque aqui você aumenta a sua força. As forças que você aplica aqui, por causa da associação de alavancas, ela é aumentada para dobrar o fio. E por que a posição do corte fica mais próximo da articulação? Vamos analisar a figura. Presta atenção, muita. Eu quero agora que você olhe aqui para essa tela de computador ou do celular que você estiver vendo e presta muita atenção o que está sendo pedido e quais são os dados do exercício. Você tem um alicate onde você vai aplicar força na extremidade. E essa força ela vai ser sentida na outra extremidade e na ponta do fio. A distância que você está aplicando a sua força até o ponto de apoio é 16 centímetros. A distância do ponto de apoio até onde está o corte é 4 centímetros. Nós vamos utilizar aquela equação da condição de equilíbrio. Olha aqui para você ver agora. Nós temos uma representação de uma alavanca. Nós temos uma representação aqui de uma alavanca. Uma alavanca aqui, olha a representação dessa alavanca. Nós temos essa extremidade, aqui está o ponto de apoio. A distância do ponto de apoio até onde vai dar o corte é 4 centímetros. A distância onde você aplicou a força até o ponto de apoio é 16. O que nós vamos fazer? Você vai pegar a força, vai multiplicar pela distância até o ponto de apoio. Isso é igual a outra força que é sentida do outro lado, vezes a distância que você está do ponto de apoio. Olha aqui a equação. F vezes AB. F é a força que você aplicou. Vezes a distância AB. AB é a distância do corte do alicate até o ponto de apoio. É igual ao F, é a força motriz, vezes a distância AC, que no caso é 16. Substituindo. F vezes 4. Por que F vezes 4? 4 centímetros. F vezes 4 é igual ao 60, que é a força que você aplicou, vezes o 16. Se eu passar o 4 dividindo, nós vamos ter 60 dividido por 4, que vai ser igual a 15 vezes 16. A força que vai ser sentida, lá no ponto de corte vai ser 240 newtons. Esse 240 newtons é a força que você vai ser sentida. Então essa é a resposta da letra A. A letra B e a letra C eu vou responder aqui para vocês. Não vai estar aqui embaixo não, presta atenção.
Qual é a vantagem mecânica do alicate? Se você aplicou uma força de 60 e ela foi sentida, você aplicou uma força de 60 nessa extremidade e ela foi sentida cá a 240, aumentou quantas vezes? Isso que é a vantagem mecânica. Você pega 240 e dividir por 60, vai dar 4, aumentou 4 vezes a sua força. Se de 60 passar para 240, aumentou 4 vezes. Isso é a vantagem mecânica. E por que a posição do corte fica mais próxima da articulação? Porque olha aqui para você ver. Olha para essa equação aqui que você vai entender. Olha para essa equação. A força F é a força que está comprimindo o fio. Vezes a distância dela até a articulação, que é o ponto de apoio. É igual a força que você aplicou vezes a distância da onde você aplicou a força até o ponto da articulação, até o ponto fixo. Vocês percebem que eu peguei esse 4 e passei ele dividindo? Quanto mais distante eu estiver do ponto de apoio, maior vai ser esse número. Vamos supor, se tiver o arame, o alicate aí, o ponto aonde você vai pegar tiver 20 vai ser um número maior do que 4. Na hora que eu passar dividindo, dividir por 4, essa conta deu 240. Se eu dividir por 20, vai dar um número menor ainda. Então, à medida que você vai aumentando essa distância do ponto de corte, menos será sentida e ampliada a força que você aplicou na extremidade do alicate. Então, o ideal é quanto menor for essa distância, maior vai ser ampliada a força que você aplicou. Toma cuidado com isso. Presta atenção com isso. Isso é matemática. Eu quero que vocês olhem para este problema. Eu quero que vocês prestem atenção. Vê essa videoaula quantas vezes forem necessário até você compreender. Vai devagarinho o que eu estou falando. E se a dúvida ainda persistir, nós podemos depois, na hora dos exercícios que eu enviar para vocês, posso gravar uma videoaula da resolução de alguns dos exercícios. Não desanima. Luta. Presta atenção neste exercício. Com isso, nós encerramos a nossa videoaula aqui de física. Essa aula é importante sobre alavancas. Depois vocês vão ver que eu vou mandar alguns exercícios para vocês. Vocês vão ver que ela cai nas provas do Colune, na prova do Enem, em outras provas, porque é uma matéria importante. Máquina simples é uma matéria muito importante. Um bom dia para vocês.